estar aqui com a Evna Moura, né, que ela é paraense, mas está passando um tempo em São Paulo. E ela vai falar um pouco do trabalho dela, da experiência dela de pesquisa, né, na ilha de Cotijuba. Então ela vai falar sobre Olhares Ilhados, relato do processo de experiência na ilha de Cotijuba. A Evna é mestranda em artes pela Universidade Federal Paulista, na Unesp, e graduada em artes visuais pela Universidade Federal do Pará. Seu trabalho artístico experimenta fluxos entre sujeitos e sua produção fotográfica explora as diversas técnicas de experimentações fotográficas, performances e intervenções. Participou como artista convidada no Laboratório de Reflexão no Centro de Fotografia de Montevidéu em 2017, E diversas exposições, uma individual, Rito Resistência, na Galeria Teodoro agora, recentemente, e diversas coletivas, entre elas as mais significativas, Nós Inteiras, é isso? Galeria Banco da Amazônia, artista convidada da Amazônia Mapping, Olhares do Norte, ocorrido no Sesc de São Paulo, e Alfabeto de Ficções, na Associação Fotativa, aqui, e no Atravessamento, entre outros. Bem, eu queria convidar então a Evna para falar um pouco mais sobre esse trabalho e agradecer, em nome da Fotativa, por estar aqui com a gente. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço você estar, porque eu acho que boa noite. Estou feliz de ver várias carinhas conhecidas e poder trocar aqui com vocês. Isso, para mim, que está sendo uma experiência intensa, assim, porque contando um pouquinho do porquê de como eu cheguei até a ideia desse projeto. Já fotografo tem um tempo e eu sempre tinha a sensação de que eu passava de uma maneira muito rápida pelas comunidades aqui ao redor. Tinham muito mais interesse em fotografar as comunidades, sempre tive um pouco mais, e tinha muita vontade de ter um trabalho um pouco mais extenso com um local específico, assim. E Cotijuba, fora as experiências que eu já tive de adolescência, de conhecer, sempre foi um lugar que eu tive muitas relações de afeto, assim, com o tempo, com o passar do tempo, com umas figuras específicas do lugar. E em 2015, eu conheci o MIB, Associação das Mulheres dos Rios de Belém, das Ilhas de Belém. Eu sempre confundo o Rio com porque mudou o nome, não foi? E aí eu conheci o MIB em 2015, estava participando de um projeto do Sesc Confluências, e a gente escolheu Cotijuba como local para fazer uma imersão do que seria algumas concepções dessa realidade amazônica, digamos. E por que a gente escolheu Cotijuba, Ela é uma das 42 ilhas que fazem parte do município de Belém, e ela já tem um contexto diferente das outras, assim. Ela já foi uma ilha presídio, E fora isso, ela é uma das maiores ilhas que a gente tem, dentro dessa perspectiva de Belém, das ilhas de Belém. E a gente escolheu isso porque ela ficava meio que entre dois lugares, assim. Ela era uma coisa meio... Tinha essa realidade do cotidiano ribeirinho, mas também ela já tinha uns outros contextos, assim. E aí a gente conhecendo o MIB, eu fiquei encantada. Um gancho assim, que me pegou foram os papéis que elas produzem, assim. Elas têm vários tipos, na verdade, de atividades, assim, locais. E os papéis foi uma coisa que eu sempre tive vontade de trabalhar, porque teve um tempo que eu comecei a produzir muito em digital, muito porque pelo custo era mais barato e tudo mais, mas eu estava com vontade no mestrado de
voltar um pouco essas raízes do artesanal, né, da fotografia mais artesanal. E eu achei que o papel era o gancho que poderia me levar para isso, assim. Bom, contando um pouco do projeto, ele na verdade tem um outro título, mas ele está passando por uma transformação nesse momento, assim. Porque... Ai, vai passando assim. Ele basicamente ele entrou numa linha de pesquisa, esse projeto está dentro do mestrado, né? Ele entrou numa linha de pesquisa que era teórica e falava um pouco mais sobre uma questão cultural e política. E eu tive pesquisa de campo já no primeiro semestre do mestrado. Como eu estou nesse fluxo de sempre, eu aproveitei logo que eu tinha passado e vim para cá, para Belém, e já iniciei as atividades. E nesse processo, assim, um pouco antes de romper para o segundo semestre do mestrado, levantaram uma questão que talvez a minha pesquisa tivesse que virar um processo de poética, né? Porque por conta dos resultados que a gente trouxe das oficinas já, que eu vou passar mais adiante. Então, ele tem mais ou menos 4 meses que ele trocou completamente de tudo, orientação, de linha, e ele não era... eu não queria ter essa obrigatoriedade de produzir algo artístico, assim. A minha ideia era escrever sobre o lugar, falar um pouco sobre a memória da ilha, abordar também umas questões sociopolíticas, né, dessas alterações de paisagem e de cotidiano que estão acontecendo nas ilhas, né, da Amazônia, questões sobre um turismo desorganizado, questões de violência também, né, e falar de uma maneira, talvez tratar isso de uma maneira um pouco leve, assim, não abordar isso de uma maneira tão específica, através das oficinas de fotografia, recriar um pouco do que era essa memória, buscar álbuns de família, tentar reimprimir isso nos papéis do MIB e em outras técnicas. A ideia era essa e no final produzir um livro. Mas com essa nova reformulação ele vai virar agora uma exposição. Então eu trouxe a proposta de dividir, na verdade, esse projeto dentro de um grupo que a gente tinha aqui na Fotoativa, que era o laboratório de projetos, né, porque era uma coisa muito bacana. A gente trazia o que estava em processo para a gente, trocava isso com as outras pessoas e ajudava nessa maturação, assim, do que estava acontecendo. Porque exatamente eu estava nesse processo, assim, tipo, o projeto virou outra coisa e agora ele tem que virar, digamos assim, ter uma produção mais artística, que não era, né, a minha preocupação de início. E aí as meninas colocaram a proposta de fazer o café, de abrir isso mais. Então eu queria que vocês se sentissem convidados a falar, que na verdade não é bem uma fala, na verdade é uma troca que eu queria que fosse, para me ajudar a entender do que pode estar virando tudo isso. Bom, a ilha era uma ilha presídio, né? Então ela tem uma história de início de muita violência, assim. Eu lembro que ficava muito no imaginário das pessoas, nossa, você vai para Cotijuba, mas ficava sempre aquelas coisas de é perigoso, não sei, eu lembro muito do meu avô falando, assim, como se fosse uma coisa muito fora de, sei lá. E eu acho que isso, de alguma maneira, talvez possa ter... A Solange, que é lá, né, pode acrescentar também nessa fala. Eu acho que, de alguma maneira, isso ajudou a aumentar um pouquinho esse distanciamento, assim, porque uma coisa que me pegou muito para falar sobre o Cotijuba é que eles não sabem de onde eles são, na verdade. Né? Tem aquela coisa que é de Belém, mas a prefeitura não alcança lá com nenhum tipo de infraestrutura básica, digamos assim. É o mínimo possível. E o Correio de Cotijuba
tem que pegar em Coraci. É em Coraci, tem que vir né? em Coraci no correio pegar. O correio de Cotijuba é em Coraci, tem que pegar lá. Qualquer coisa que você comprar, ou carta, ou tudo. E fora isso, por exemplo, se acontece alguma situação de, sei lá, assalto, alguma coisa assim, as pessoas têm que ir em Outeiro fazer o BO. Então, assim, é uma coisa diferente da outra e eles meio que não sabem de onde que são, assim, para onde reclama, onde que... Então, isso confunde muito, assim, e dificulta, na verdade, nesses projetos sociais, porque você não sabe para quem que você se direciona para pedir apoio, para pedir, fazer esses tipos de, sei lá, ligações. E tá. A história, na verdade, começa muito do apoio do MIB. Eu apresentei o projeto lá, logo quando foi aprovado, antes de ser aprovado, para ver se passava, né, pela aprovação delas primeiro, na verdade. E elas me abraçaram completamente nisso, assim. E esse projeto, na verdade, pesquisa, na verdade, fala um pouco sobre essas relações, assim. Conta um pouco sobre as pessoas, assim. Não parece que é mais. Eu entrevistei vários moradores antigos, assim. E eles contaram, foi gravado, né? Contaram mais ou menos o que era essa memória, do que era a ilha e tal. Então a gente fez várias conversas para tentar recriar isso nesse imaginário, né, do que pode ser. A Cláudia Leão tem uma pesquisa muito bonita, acho que é do doutorado dela, e ela fala um pouquinho sobre imagens suspensas, né, que é um termo que ela criou, que é uma imagem que está na narrativa, assim. E quem conhece Cotijuba é uma ilha de praia, né, acho que tem 21 quilômetros de praia. E é uma comunidade pequena, assim, não tem carro, só moto, e os carros que têm autorização para entrar é tipo CELPA, polícia, né? Assim, só esses... Tratores agrícolas. Esses sistemas, assim. A gente ficava muito baseada nas visitações ao MIB, ele era tipo um ponto de encontro, assim. E a partir disso a gente fazia o que seriam as conversas para desenvolver as imagens nas oficinas. Essas oficinas seriam, na verdade, como umas ferramentas de aproximação desses debates, assim, para a construção do texto, que era a ideia principal, né? E a partir disso eu fui passando a talvez conviver um pouco mais com cada mulher específica, e é uma coisa que eu estou desenvolvendo, na verdade, uma série com cada uma, assim, que é isso, está tendo que virar outra coisa. E as oficinas, elas começaram com a oficina de digital, né, passando umas noções básicas, assim, de enquadramento, de luz. E aí a gente fez uns exercícios com celular, porque a produção, na verdade, do livro, e agora vai passar a ser da exposição, vai ser toda de quem está participando das oficinas, assim. Então não vai ser uma coisa assinada por mim, basicamente, assim. Vai ser um trabalho coletivo, assim, assinado por todos nós, assim. Então a ideia é que as mesmas pessoas que participaram desde a primeira participem até as últimas, né? Que foi agora que a gente fechou o ciclo. Depois dessa oficina de digital, a gente foi para a rua e eles produziram todas as fotos e a gente improvisou um muralzinho na praça principal e convidava as pessoas que estavam chegando, que estavam indo, porque ali o trapiche é a ponte, né? Não sei quem entende esse termo. E é basicamente o fluxo de vir de todo mundo ali. E aí, depois dessas fotos, dessa experiência, a gente fez um mural com o Lambi, porque eu pensei que já seria interessante já começar a circular essas imagens. Tudo de uma maneira muito... divertida, vamos dizer assim. E também precária, porque é a minha bolsa que paga tudo. Então, a gente fazia o que dava, assim... As impressões a gente fazia no MIB mesmo, porque é aquela situação, né? Para conseguir ensaio, para conseguir
não deixa de ser uma ilha ainda, né? Apesar de ter uma infra um pouco melhor do que as outras. Depois a gente imprimiu essas fotos e começou já a trabalhar um pouquinho nessa questão de composição de imagem, assim, porque a minha ideia inicial, assim, era que essas oficinas de alguma maneira possibilitassem ao MIB também fazer algum tipo de trabalho, assim, que aquilo ficasse um pouco lá, porque elas têm uma loja, elas trabalham com biojoias, doces, tem... Sei que você está aqui só. A gente fez uma conversa. O que mais que tem? Enfim, elas produzem muita coisa, assim. E até os papéis, elas plantam crioca, tem de açaí, né? Pararam de fazer. Banana, tudo elas plantam. Então a minha ideia é que isso possibilitasse de alguma maneira com que elas reverberassem isso, assim, dentro do imaginário delas, assim. E aí a gente começou a fazer esses exercícios de composição com as plantas que a gente encontrava ali na ilha, né? Junto com as impressões, para a gente pensar talvez estampa para bolsa, camiseta. A ideia inicial era uma coisa mais básica, assim. E aí a gente fez umas telas em serigrafia também. E aí a gente já foi pensando em fazer guardanapinhos, aquelas coisas bem... E, enfim, dessa primeira oficina, como é que sai daqui? Acho que não saiu. Travou. F11? Não tenho medo. Pronto, valeu. Dessas duas primeiras oficinas, na verdade foram duas, quando eu levei esse resultado lá para a Unesp, aí surgiu todo o debate de que talvez esse trabalho fosse virar poética e tudo mais. Enfim, foi uma grande reviravolta na minha cabeça. E ele já, digamos assim, já está, não sei, se transformando em outras coisas também. Na virada cultural agora, a Roberta Carvalho, que trabalha com videomapping, que é de Belém também, faz mestrado comigo junto lá. Ela foi convidada para fazer o mapping de uma mostra chamada Olhares do Norte, e ela escolheu um artista de Manaus e um rapaz de Macapá para fazer um trabalho em cima dessas outros trabalhos existentes deles, assim. E aí me chamou. E o trabalho que ela escolheu foi as fotos das oficinas de Cotijuba, assim. Eu já achei isso muito legal, assim, porque já está desenvolvendo em outras coisas. E aí eu fiz um videozinho rápido. Sem edição? Sem edição. Sem som? Pode ser. é bom? Não sei se vai dar para ouvir muito, porque... eu joguei o áudio original e nesse dia estava acontecendo várias coisas, então tinha um barulho, assim. O que ela fez? Ela pegou as imagens e... Só mostrando para vocês o que já está, sei lá, acontecendo, assim. Ela colocou movimento nas imagens, assim. E daí eu trouxe agora esse resultado para o livro. O áudio, na verdade, tem alguns trechos das entrevistas que eu fiz, que eu considerei bonito, algumas falas, assim, então eu fiz uns recortes, mas nem tem como colocar a caixa aqui, porque não vai dar para ouvir o áudio todo. E aí a gente fez uma edição de um áudio específico para essa apresentação. Eles ficaram assim,
Porque é isso, né? Eles vão assinar junto comigo esse trabalho no final. Deixa até o final. Vou avançar, que tem muita coisa. Tá. Continuando. Onde que é a... Bom, fora isso, eu estava agora, acabei de voltar de lá, então está tudo ainda meio desorganizado na minha cabeça. Acabei de voltar de lá e a gente fez a segunda parte das oficinas, que o foco principal da pesquisa é sobre identidade amazônica, né? Então ela fala um pouquinho sobre essas questões de colonialismo, de como a identidade indígena foi muito silenciada, né? Tem essas questões dos traços, da gente reconhecer. Cotijuba, dentro das minhas pesquisas, ela tem a ancestralidade tupinambá, então todas essas questões a gente leva para as conversas e tal. Então essas primeiras fotos, digamos assim, resultados, elas estão muito voltadas para a identidade, assim. Fora isso, estou desenvolvendo outras coisas, assim. Vou mostrar mais adiante. Essa técnica se chama Ontotype e ela é uma impressão em folha. Pode ser em folha também, pode ser em papel. E que a gente faz uma pigmentação natural. Essa foi feita com couve. E a impressão é feita pelo sol. Então tem todo um teste de que folha reage, que folha não reage. Assim, trocando com vocês, de preferência folhas que são mais úmidas, assim. Porque como ela ficou exposta no sol há muito tempo, tem umas folhas que secam e elas não reagem, assim. Esses testes, quem estava produzindo também, fomos todos nós, assim, não é uma coisa basicamente minha. Essas são algumas das pigmentações que a gente estava fazendo. Lá em Cotijuba Cotijuba se chama Trilha Dourada em Tupi, né? Por conta das argilas de lá, coloridas e amarelas, assim. Na maioria amarelas, assim. Então a gente está tentando ver se a gente consegue fazer reagir essa argila nessa técnica do Ontotype, assim. Eu coloquei uma mesa ali que tem alguns dos resultados que a gente fez, quem quiser depois dar uma olhada. E tem uns testes que a gente está fazendo também nos papéis de lá, do MIB. Essa é a Sol. Essas fotos, é importante dizer, elas são produzidas todas pelo grupo, assim. E as impressões também. Essa é em cianótipo. Esses são os testes em tecido, que a gente já está querendo ver se a gente consegue fazer. A gente já está pensando em negócios, ver se a gente consegue fazer bolsa, coisas específicas para o MIB. Assim. Essas são as argilas, que as oficinas aconteciam pela manhã, tanto na primeira visita como na segunda, e à tarde era pesquisa de campo, assim, sair por lá, tirando foto, fazendo entrevista, catando folha, pensando o que reage, o que não reage, o que vai ser legal fazer pigmentação, o que vai ser. Então, assim, tem muita coisinha, assim. Essas são algumas dos cianótipos que a gente fez, tem algumas ali na mesa, quem quiser dar uma olhada. Essas são o pessoal lá, tipo, descobrindo essa... Fora isso, o que está acontecendo em mim? Essa experiência com o MIB, eu cresci na Ilha do Marajó, eu sou de Cachoeira do Arari. E eu vim para Belém mais ou menos de uns 13 para 14 anos, assim. E eu tinha essa coisa de ser do mato, assim, tipo, eu chegava em Belém, eu não gostava de ficar em Belém, eu achava muito barulhento, me dava dor de cabeça, todo final de semana eu pegava o barco, voltava para o Marajó.
eu vomitava, esse negócio de ônibus, eu passava muito mal. Então, tinha muito essa coisa do que as pessoas falam lá na ilha, tipo, assim, esse povo é muito barulhento, é sujo, enfim. Nesse contexto, assim, tem um tempo que eu não estou morando aqui em Belém também, e voltar para esse convívio mais intenso numa comunidade ribeirinha e ter esse contato com as mulheres do MIB, que é um grupo que tem, são várias mulheres de idades diferentes, tem adolescentes, tem umas idosas. E nesse processo das oficinas, a gente acaba que está conhecendo muito a história uma da outra, assim. Eu estou ficando muito provocada nesse sentido, assim, do que é voltar, né, do que é ser mulher, voltar esse olhar para a origem de uma mulher amazônica e todas essas coisas que estão me atravessando de não estar mais aqui há muito tempo, e também de alguma maneira a gente vai meio que se esvaindo nesses lugares que a gente também vai recebendo, vai deixando da gente, toda essa coisa. E me provocou a fazer essa série, que é uma performance, e que é uma coisa super nova para mim, porque na verdade eu sou fotógrafo, né? E esse processo de me colocar na frente da câmera está sendo uma descoberta muito profunda para mim. Porque eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou bem tímida, assim. E a primeira vez que isso aconteceu foi aqui no grupo também da Fotoativa, que a gente estava com a proposta do alfabeto de ficções. E eu sinto um pouco isso, assim, que talvez os assuntos que eu queira tratar estão ficando um pouco mais pessoais, e talvez eu estou sentindo a necessidade de me colocar, assim. Porque geralmente a gente fala um pouquinho aborda certos assuntos na fotografia, mas muito pela perspectiva do outro, assim. E eu comecei a sentir a necessidade de falar um pouco de mim, assim. Então, no Ori, que foi a série que veio no alfabeto de ficções, eu estava falando dessa minha iniciação no candomblé. Então, não achei que fazia sentido eu fazer fotos de alguém para falar sobre isso. Então, eu me coloquei, então foi uma experiência muito forte. E eu senti isso agora, né, de falar um pouco sobre o que é esse retorno, desse olhar, desse me reconhecer, né, depois dos 30 anos também, a gente sente que está entrando numa nova fase, um novo processo também. E, na real, esses trabalhos, eles não eram o foco do projeto, né? E acabou que está tomando um corpo também, assim. Já tem uns outros vídeos de outras coisas que eu estou fazendo e que eu ainda não estou me sentindo muito... Não sinto que está pronto ainda para mostrar, assim. E tem as fotos que eu estou trabalhando delas, assim. E eu queria já mostrar outros vídeos que estão compondo um pouquinho só. Tá tudo sem edição, porque eu acabei de voltar, eu vou ter que ir anteontem. Peraí. Então tem umas coisas assim, ainda de uma maneira muito tímida, me colocando. E tem outras coisas que eu estou querendo fazer com elas também, para ver se elas se desvelam para mim de outras maneiras também. A gente está nesse processo de se conhecer, de se autoconhecer, enfim. É isso. Bom, basicamente é isso. Se quem quiser comentar ou falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Desculpa, o meu óculos quebrou, tô certo? Ficou um pouco solta a ideia o projeto, é MIB que fala? O MIB é uma associação lá de Cotijuba de mulheres, só que não nesse pode.
Nós somos uma associação de mulheres das Ilhas de Belém, só que a sede fica em Cotijuba, porque das ilhas, Cotijuba e Arapiranga tem terra firme, as outras são vaza. A maré entra e sai, lava tudo, né? Então lá é terra firme mesmo. Então quando ela fala assim que a gente não sabe o que é ser ribeirinho, ser urbano, ser coisa, eu sempre costumo dizer assim, a gente é o que é do interesse do outro. Por exemplo, a Selpa, a gente é o bairro nobre de Belém. Eles cobram o olho da cara, né? Então, aí para outras coisas que é do interesse dele, a gente é só um ribeirinho, ou então a gente é uma área rural. Então, vai seguindo a ordem do interesse de cada um. E, afinal, a gente vai convivendo e vivendo com isso, né? A Associação de Mulheres, ela fez 20 anos agora. E a gente não é só mulheres, a gente tem homens associados também. Então não é uma coisa assim que é só só a mulher vai entrar, não. A gente trabalha gêneros, a gente trabalha, por exemplo, quem cria o homem e a mulher é a mulher, porque o homem ele sai para trabalhar e a criança fica a maioria do tempo com a mulher, né? Então, quem cria o homem gentil ou machista é a mulher. Então, tem muita mulher que é muito mais machista que muitos homens. Então, a gente sempre tem essa roda de conversa, a gente tem todo esse esclarecimento. Então, a gente também tem, assim, as portas abertas para muitas pesquisas e tem muitos alunos de universidade, que nem a Evna, que vão lá e se interessam, desenvolvem o trabalho lá, voltam para levar o resultado, outros não, mas a gente sempre está aberto a receber. A gente trabalha o artesanato desde 2009, a gente tem alguns parceiros de muitos anos, a gente brinca que a gente tem parceiro para 50 anos, daqui a 50 anos, então um deles é o Instituto Piabiru, que foi que levou, né, esse projeto da Escola Ribeirinha de Negócios, que a gente aprendeu a fazer o artesanato, né, com coleta de semente, e sempre visando a natureza para que a ilha continue sendo ilha. Eu sou nativa, eu nasci lá, eu tenho 44 anos. Eu só saí de lá para passear e também continuo pretendendo fazer isso, só sair para passear. Quando é para desenvolver algo para que as pessoas fiquem lá, eu sempre estou junto, porque eu não quero que ninguém vá embora. Por exemplo, tem 3 filhas. A situação lá temos escola, fundamental e médio, mais cursos, universidades, até trabalho mesmo em si, né? É tudo para cá, para Belém, ou para qualquer outro lugar. Tem uma boa galera de gente lá que foi para vários estados, assim, que foi algumas propostas de trabalho, então eles tiveram que ir porque lá não tem, né? Então, quando alguém chega com uma proposta dessa, que a gente pode continuar lá e conviver e ganhar de lá, e a gente vai se animando, vai acolhendo, vai fazendo umas coisas assim que vocês só indo lá e viver para ver e como é, né? Então, a ilha, para quem não conhece, ela tem o formato do golfinho e ela fica entre a Baía do Marajó e a Baía do Guajará. Então tem gente que diz assim, não vou lá porque eu tenho medo de maresia, mas maresia só dá à tarde, de manhã não dá. Então vai de manhã e volta no outro dia de manhã. Aí tem o barco da prefeitura, temos barco de hora em hora, que é um barco da cooperativa. E melhorou muito a nossa vida, porque quando era criança a gente tinha um barco para vir, que voltava também, né? E era uma vez no dia. Quem perdesse aquele barco de vinda, só no outro dia, quem perdesse de ida, só no outro dia. Então eu me lembro assim que era muito chato, porque criança não viajava, a não ser que estivesse muito doente, né? Então a gente quase não saía, porque ia tirar a vez do adulto que vinha fazer uma coisa muito mais importante, né? Do que só olhar ou acompanhar os pais. Então a gente já teve, assim, mas a gente era muito feliz nessa época, porque tinha mais mata, tinha menos pessoas, tinha mais, assim, era incrível, a gente brincava subindo de pira na mangueira, a gente vivia no mato. Então, hoje em dia já não tem tanto, porque como virou assim uma ilha turística de massa no começo, tem final de semana que chega aí 8 navios.
E a gente não tem estrutura, tipo portuária assim, um trapista, tem um trapista legal lá, mas que não tem condição de abracar tantos navios, né, de passeio. Então, a ida é tranquila, todo mundo vai alegre, feliz, né, mas na volta já vem meio bêbado, já começa a se irritar, e aí é uma coisa de louco, assim, as pessoas ficam assim, sabe o Ciro de Nazaré? Geralmente quando vai muito navio fica pior. A gente por cima da ponte, por baixo, quer entrar no navio para vir embora de qualquer jeito, né? Então, é bem interessante a ilha, vocês estão convidados a ir lá, a conhecer a nossa história. O movimento de mulheres, a gente procura deixar ele aberto terça e quinta, porque todas nós trabalhamos, a maioria tem um empreendimento, tem pousada, é dona de pousada, é dona de restaurante, a gente tem um chefe já que já saíram do próprio movimento, assim, com algumas oficinas que teve, o pessoal do Instituto Capim Santo, que é lá de São Paulo, né? Então, veio uma moça, uma chefe chamada Jussara, que fez uma oficina lá bem intensa, então os bares e restaurantes estão com um cardápio bem variado, bem assim, vamos dizer que interessantes. Então, a gente aproveita e sempre pega sempre o máximo do que é bom e do que a gente pode aprender para viver e conviver na própria ilha, né? Então, é mais ou menos isso. E o interessante de tudo, é só para terminar, porque é da Eva, né? Então, a gente é um movimento de mulheres, então, como a gente trabalha semente, né? Coleta, negócio de semente faz biojoia com semente do açaí, semente do muruci, semente do najá, do tucumã. Então, são frutas que a gente faz suco, faz chope, faz vários tipos de comida, né? Então, convidaram para ir para Itália, para um evento de gastronomia, né? Aí todas as mulheres estavam muito ocupadas, então aí a gente ficou assim, e quem que vai? Aí temos o Delson, que é um dos homens, né, que inclusive ele é sócio fundador do movimento, e ele disse assim, não, deixa que eu vou. Aí a gente olhou para ele assim, aí chegaram e disse assim, mas não é um movimento de mulher? Como é que vem um homem? Ele, não, eu vou com a minha camisa. Movimento de mulheres, né? Então, e foi, apresentou, né? Ele levou o artesanato, que foi do açaí que ele falou, e do muruci, que a gente utiliza tanto o açaí, né, para se alimentar e para fazer vários trabalhos, tanto da folha, dá para fazer uns vasos muito bonitos e das sementes, né, do próprio caroço, fazer as biojoias. Então, é muito interessante mesmo, assim. Aí a gente já tem vários slides lá, porque a gente conheceu o professor Eduardo, que é... como é que fala? Turismólogo, né? Então ele, olha gente, bora fazer um turismo de base comunitária? Você não quer ir? Aí eu disse, se você estiver aqui com a gente não sabe fazer, mas a gente aprende. Então a gente está com essa história agora de turismo de base comunitária. Então a gente fez uns pacotes bacanas e a gente já teve gente até da Martinica que foi nos visitar e eu nem sabia que esse país existia, porque eu não olho muito o mapa, né? Assim, mas é bem interessante. Então a gente já teve visita de muitas pessoas, de muitos grupos. O menor grupo que a gente recebeu foi 5 pessoas, o maior foi 90, com pessoas que tomaram conta das crianças, outros tomaram conta dos jovens, adultos. Então, foi assim, a gente vai desenvolvendo, desenrolando assim, uma coisa bem legal, porque aí cada um toma conta de uma coisa e aí todo mundo trabalha, todo mundo ganha, então a gente está dando uma nova cara para o nosso turismo, né? E a gente leva para conhecer a ilha de uma outra forma. A gente tem não só o presídio, né, que no começo era um educandário, quando a Evna falou que tinha medo, era o bicho-papão, né, na época daquele de Belém. Olha, moleque, se tu não te ajeitar, tu vai pro Cotijuba. Aí ele rapidinho ficava manso, que não queria ir, né? Então era tipo isso. A gente tem uma ruína também lá de engenho, dizem que é de arroz, porque é arroz, mas é muito bonito também.
Então, a gente tem vários lugares assim que a gente leva a pessoa para conhecer. Temos uma mata assim, ainda fechada, que a gente fez uma trilha lá, e a gente leva, atravessa quase a ilha inteira, né? Aí o bacana foi que a prefeitura fez uma ponte, é quase 800 metros de ponte, em cima do Igarapé, onde a gente vai de bondinho até na boca do Igarapé, de lá a gente vai caminhando, de lá a gente entra na mata e já sai na praia. É uma coisa bem... É uma experiência bem legal. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ir lá nos conhecer, vão ser muito bem-vindos. Obrigada, Sara. Então, é esse tipo de narrativa que impulsiona, né, na criação na pesquisa das imagens, e é legal pontuar umas coisas assim. Tem dois momentos assim que são, acho que o grande mote assim do debate do texto, que o Tijolo passou por dois momentos de transformação. Um é quando entrou o educandário na ilha e depois virou presídio, e quando ele acabou, muitos desses antigos presos do local, que conta-se inclusive que foram eles que abriram todas as ruas e tal, eles trabalhavam de manhã e no final da tarde voltavam para lá. Eles foram habitando a ilha. Então tem gente que descende deles, né? E outro momento pontual, assim, que eu acho que dentro das entrevistas que eu fiz, eu acho que também mostra, digamos, o que é essa Cotijuba hoje, foi quando chegou a luz. Que foi o grande modificador dessa nova realidade, porque a ilha era uma ilha com, basicamente, a base era a agricultura, e agora é turismo local. Então é uma coisa também legal de se pensar de como construir esse turismo, porque está no início, né? Para que isso não tome um rumo... O MIB também é legal falar também umas coisas, que o MIB, elas têm, que sim, não tem, basicamente são mulheres, isso é uma coisa inclusive muito bacana, e que as atividades, elas são muito diferenciadas, assim. Elas têm atividades voltadas para o empoderamento negro, elas têm atividades voltadas para o turismo, de base comunitária, né? Tem atividades de agricultura, culinária, tudo local, tudo pensado, né, nessas propostas do que se pode trabalhar dentro da ilha mesmo. E uma coisa que eu observei, que talvez eu não sei se isso é intencional, agora conversando isso, que elas fazem um tipo de programação, elas são super organizadas, assim. Eu acho. Não, para uma associação, né, que a gente sabe que tem algumas que não levam com tanta seriedade, digamos assim, né? Tipo, tem umas que são um pouco mais problemáticas, mas as mulheres do MIB, elas são extremamente empenhadas, assim. E uma coisa que é legal que eu percebi, assim, que toda a programação delas tem muito a ver um projeto com o outro. Assim. Tinha um professor lá, eu acho que ele era de História, ele estava um pouquinho antes do que eu, lá no passado, e ele estava falando sobre identidade cabocla. Daí eu peguei esse gancho dele, já chegando com fotografia. Então, a Lídia, que é a antiga coordenadora, ela chegou a me falar isso assim. Eu gosto de colocar uma coisa muito a ver com outra, porque já vai, né, ampliando assim, esse pensar, assim. E, enfim, não sei se respondeu. Talvez esteja solto, porque é isso, ele está virando uma outra coisa agora, né? A ideia da gente fazer uma exposição em janeiro lá e trabalhar em projeção, né? Porque a gente está pensando nessa questão de baratear todos os custos. Talvez tentar fazer uma campanha online para a gente já conseguir fazer uma coisa mais legal, que a gente quer fazer um evento mesmo, bacana. E a gente vai estar pensando em projeção, está pensando em impressão de tecido dos cianóticos, de praça, enfim, está ainda trabalhando isso, então
vai ter esse primeiro momento da exposição que vai ser infantil do que eu acho que é assim tem que ser. Se te responde. Quer falar alguma coisa também? Na verdade, com essa proposta de conversar. Vai lá. Vai lá. Bom, parabenizar a Evna por esse percurso e parabenizar, enfim, esse encontro, na verdade, muito lindo esse encontro de vocês, né? Eu acho que, enfim, todo o relato que a Evna fez até aqui, justamente nesse processo de fazer a pesquisa, como isso foi tomando outras dimensões e que vai afetá-la profundamente a ponto de virar de cabeça o projeto original, o que é muito legal, né? Entender no percurso que são outras coisas que estão junto, assim, né? Então, enfim, ouvir o relato de vocês duas, assim, e de começar a perceber também toda a potência desse processo de colaboração, né? Eu acho que durante falando que tu gostaria de compartilhar esse processo justamente para tu também tentar te entender nesse caminho, nessa reviravolta aí de trazer para o lado das poéticas, dos processos poéticos, né? E, enfim, algumas inquietações. Na verdade, eu vou te jogar algumas coisas aqui, talvez para ajudar a, de alguma forma, contribuir assim, ou te deixar mais inquieta. Não, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente esse processo de colaboração que tu acaba estabelecendo com as mulheres nesse convívio, né? Nessas trocas cotidianas, nesses processos de imersão que tu vai fazer lá com elas e com eles, enfim, com todas as pessoas que estão desenvolvendo um trabalho junto, né? Pensar esse lugar dessas trocas como um lugar de uma potência criativa, não só tua, mas de todo mundo que está junto, né? Desse deslocamento do que seria um processo autoral individual para esse processo mais coletivo, né? Um processo realmente colaborativo que uma prática vai interferir na outra e claro que isso passa também pela subjetividade que certamente as mulheres e todo o grupo que está trabalhando lá, certamente também tu leva coisas e tu leva coisas, né? Enfim, porque vocês estão convivendo, né? E é uma potência muito grande aí. Isso é uma das coisas de pensar nesse lugar dos processos colaborativos. E uma outra coisa que, na verdade, me chamou a atenção, que quando tu levas para lá esse questionamento dessa identidade ribeirinha, ou dessa identidade cabocla, disso que está nessa ilha, e daí eu fico pensando da Evna, de Cachoeira do Arari também, na verdade, como isso também tu traz para o teu processo. Enfim, para o teu processo e essa tua necessidade também de, ao mesmo tempo que tu está tentando entender isso, é como se fosse um espelho. Isso vem para ti, e isso te afeta, e isso desperta também essa tua necessidade de falar de ti mesmo, nesse percurso, assim. Enfim, na verdade, esse vai e vem de afetações, na verdade, tu afeta, tu é afetada, e como que isso vai e volta, e passa a reverberar também nas tuas próprias inquietações, que na verdade, isso que tu estava falando, de falar do outro, né? Ou de estar nesse outro lugar, e isso tudo está fazendo um mestrado em São Paulo, né? Então acho que tem todas essas reviravoltas que vão te questionar para esse lugar, né, da tua própria identidade,
da identidade que tu estaria investigando, mas que tu está se auto-investigando também. Enfim, eu acho que fiquei achando muito incrível, assim, esses percursos todos. E puxando de volta o gancho, na verdade, quando a Roberta Carvalho ela te chama, na verdade ela vai pegar um material e daí já são outras pessoas trabalhando em cima desse material que vocês fizeram juntas, enfim, esse vai e volta, assim, são camadas e camadas de processos colaborativos também. Enfim, só para compartilhar um pouco, assim, dessas impressões e dessas coisas que ficaram, assim... Funcionário de dominó. Bom, eu vou te passar de volta o microfone, mas de alguma forma uma contribuição, assim, para... né? Não, eu amei demais, assim, essa tua fala, porque é isso. Está acontecendo tudo isso dentro de mim, porque é muito louco isso pra mim, assim, de estar... É uma das coisas, né, que tu falou, assim, que são várias coisinhas. É muito doido isso pra mim, estar começando a sentir a necessidade de me colocar, né, fazendo uma performance para fotografia, assim. E eu fiquei pensando, por que eu tô sentindo essa necessidade? Porque a gente tem que ficar fazendo os porquês pra gente. Por que eu tô sentindo essa necessidade? Eu não sei se a pretensão minha é falar que talvez eu me sinta um pouco mais amadurecida hoje para falar um pouquinho, ter uma fala mais, digamos, consciente de mim, né? Do que talvez eu busco, eu quero como pessoa, não estou falando como artista, assim. E talvez eu me sinta um pouco mais amadurecida nesse sentido para começar a trabalhar com performance, para pensar. Eu acho que sou eu que tenho que falar sobre isso, porque é uma coisa que me provoca, então faz mais sentido se eu me colocar sendo provocada, né, nessas imagens, assim. Então, tem coisa que está acontecendo todas as vezes que eu vou para lá, mas tem coisa que eu olho, porque eu sou muito crítica, e eu olho e falo assim, não é muito o que eu quero fazer, assim, porque está nessa construção, né? E outra coisa legal que tu falou dessa importância da colaboração, né, na pesquisa, porque é muito isso, assim. E esse processo da Roberta se sentir também, tipo, opa, quero fazer alguma coisa com essas imagens, assim, já levou a gente a pensar, assim, na proposição do ano que vem, da exposição, que a gente já quer chamar pessoas para trabalhar em cima do que a gente já está fazendo, assim. Então está sendo essa coisa meio louca, assim. Então a minha cabeça está a mil, porque é isso, está todo mundo entrando e tem esses fluxos, e tem essa coisa toda, e no meio disso eu também estou passando essa fase de autoconhecimento bem intensa junto com elas, com a ilha, de voltar para esse cotidiano, né? Eu cresci na beira do rio também, e morei um tempo no Uruguai, tipo assim, uma nortista, passando muito frio, isso foi muito doido para mim. E também foi uma experiência muito doida, porque o meu pai era uruguaio e eu nunca tive muito contato com ele, assim, o nosso contato era por cartas, ele nunca morou aqui. E foi intenso para mim também, ficar ali, conhecer um pouquinho. Eu percebi que eu também sou um pouco uruguaia. Isso foi muito doido. Isso foi muito doido. Marajoara, tipo, eu via que tinha coisa que eu falava, nossa. E entender ele, né? Porque ele faleceu em 2015. Então eu pensei assim, eu quero conhecer essa família, eu quero conhecer de onde ele vinha, porque eu lembro que ele falava muito. E aí fui atrás disso e também me percebi um pouco uruguaia, essa coisa mais que eu tenho também meio travada, que não parece, porque tem a coisa da paraense também por cima. E é todos esses eus, assim, né, se encontrando. E agora em São Paulo, tem um ano e pouco, e também tenho muito essa preocupação de como falar, né, sobre a Amazônia ali, naquele contexto, para aquelas pessoas. Uma coisa que eu me preocupo muito é contexto, e cada trabalho também, principalmente esses que estão ficando mais pessoais, assim, de como não colocar uma coisa muito caricata também, de como
falar isso com muito cuidado e sensibilidade, enfim. Essas coisas todas estão... Porque isso é novo para mim também, esse processo artístico de trabalhar um projeto específico, sabe? Era diferente para mim de quando eu fazia mais um documental, assim, digamos. E agora tem uns anos que eu estou me interessando muito por pensar em personagens para essas imagens. Começou com outras pessoas que eu chamava e agora estou me colocando, mas também gosto de também fazendo essa proposição com o outro. Então, isso também é uma coisa nova para mim, assim, pensar nessa criação de personagens. Obrigada pelas sempre contribuições maravilhosas. Pode ficar. Eu tenho uma pergunta breve para ela. Adoro. Não, para a conversa, na verdade, né? Não, eu acho que eu não preciso de microfone. Precisa sim. Não, eu queria saber para ti trabalhar com fotografia e como que tu vê essa relação da fotografia, do encontro entre vocês e dessas outras ferramentas que a Evna traz para compartilhar. Queria que tu falasse um pouco como é que está sendo para ti do ponto de vista de quem participa, né? Olha, na verdade, eu sempre achei incrível, assim, quem trabalha com, vamos dizer assim, com a criatividade, né? Porque você bater uma foto não é só a foto. O que tu vai captar ali na foto? O que tu vai mostrar? O que tu quer que o outro veja na tua foto, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade. Aí, quando a Evna apareceu lá com essa proposta, né, de aprender, né, bater a foto em si, que não era só uma foto, que tinha todo um contexto por trás e tudo. Então, eu vejo assim, Cotijuba é uma ilha, é claro, vou falar bem porque eu nasci lá e eu amo aquela ilha, mas tem cada lugar assim que você senta e esquece, fica olhando para o mar e só vê aquelas horas da maresia, ou esperar o sol nascer, ou ele ir embora. Então, são assim, coisas assim, muito assim que inspira a gente a pensar, né? Que eu estava lá, algumas vezes eu estava lá vendo aquilo, mas quantas pessoas já não fizeram isso antes, né? Porque eu, outro dia que atravessei para Cotijuba, encontrei um senhor que nele não tinha mais nada preto, vamos dizer assim. Era tudo branquinho, cabelo, tudo. Aí ele ia dizendo assim, que incrível, quando me convidaram, bora para Cotijuba. Aí eu fiquei pensando, mas como assim? Que horas que a gente vai? Como a gente vai? Aí, não, tem barco de hora em hora. Porque na época dele, ele disse assim, quando eu era criança, eu me lembro que meus pais diziam que Cotijuba era uma ilha de quarentena. Como é uma ilha estratégica, que ela vem, todos os navios passam por lá. Aonde eu moro é na Praia Funda, então dá para ver os navios de carga, navio Marajó que vai para qualquer outro lugar. Tem noite que você olha para o rio, tem para mais de 10 navios esperando o prático, porque não conhece a área, então fica lá esperando para poder ser guiado. Então são assim imagens lindas, sabe? Assim que eu fico olhando aí. Então ele estava falando isso, né? Então a ilha ser um lugar de quarentena, a gente sabe, eu vi isso no filme uma vez, que o navio ficava lá, né? E só entrava no lugar depois que ninguém adoecia. Se alguém adoecesse, voltava no país de origem e entrava. Porque talvez aquele país não tivesse estrutura para saber o que fazer com aquele que adoeceu e que veio de outro país, né? Então, como a Evna disse, né, lá era de índio, né? Pela história que a gente, depois que o professor Eduardo apareceu por lá, a gente começou a aprender muito da história de Cotijuba. Então, o professor Kid, ele fez todo
o que a Edna está fazendo em cima da história da ilha. Então ele foi buscar muita coisa, assim, Magalhães Barata, do não sei o que, de Assunção. Então todos eles tinham casa lá de morada, tinham até agora a casa que eles moravam, que era no Vai Quem Quer, está se transformando num hotel, né? Num hotel particular. Então ele fechou toda a vista, fez muro e recuperou todo o prédio, mas ficou particular. Não é qualquer pessoa que vai entrar lá, né? Então a minha avó contava que quando esse Magalhães Barata ia para lá, ele dizia para os funcionários. Meu pai, ele trabalhava no presídio, então era funcionário, né? Tudo, meu avô. Aí ela contava assim. Quando ele vinha, ele mandava não sei o que de Assunção lá, esqueci o nome do cidadão. Na frente dizia assim, olha, arruma as crianças que eu vou levar pipoca, eu vou levar bombons, vou levar brinquedos, então. E eu fico pensando nessas histórias que ela contava, né? Assim, porque é a história da ilha, é a história do lugar, né? Então, quando você, numa fotografia, até quando eu vi a Evna colocar algumas fotografias ali, eu tenho uma que o pai da minha filha mais velha desenhou desse presídio, com a cor exata como ele era, com telhado e tudo. Até vou passar para você. Então, assim, você viaja na história, né? Daquele lugar lá. Então, apesar de a evasão estar muito grande, né? Tem muitos que moravam lá, vieram embora porque tinham que trabalhar. Muitos que moram aqui em Belém, decidiram morar lá, mas aí eles só dormem. Eles não moram. Eles vêm de manhã trabalhar e à noite eles voltam. Então, é só pousada, né? Eu vou só dormir. Mas mesmo assim, é tão tranquilo ainda, né? Que vale a pena, apesar de tudo, né? Vim 5 horas da manhã, porque o primeiro barco a gente acorda 4h30 para poder pegar o navio que sai 15 para as 6 para vir para Coracinho. Então, a Braga, que é o nome do outro barco que vem direto para Belém, que aporta aqui na escadinha. E o último é 7h30. Então, se perdeu da manhã para vir, tem de hora em hora. Se perdeu da noite 7h30, não tem mais. Fica para cá. Então, se vai dormir, não. Senão, vai ficar lá no trapiche, ou em qualquer outro lugar, né? Mas, geralmente, tem um amigo, tem um familiar, então, dorme aqui. Mas, Cotijuba, as pessoas, elas fazem isso. Acho que em busca do sossego, não sei o quê, mas que vão, compram um terreno, se apaixonam e fazem casa e começa essa jornada, né? De 5 horas da manhã vir, 5 horas e voltar de noite. Aí vem de manhã e volta à noite, aí só dorme. Aí final de semana fica, né? Aí que tem um descanso, eu acredito. Porque eu nunca trabalhei assim, empregada, de carteira assinada nem nada. Geralmente eu sempre fui artesã. Eu sempre cuidei das minhas filhas, de casa, sempre fui muito de casa. Então, o movimento, quando eu entrei em 2009, eu costumo dizer que eu era assim uma pedra bem bruta, né? Então, com a convivência com as pessoas lá e com as visitas, foram lapidando nisso que eu sou hoje. Porque quem me vê hoje e me conheceu antes, assim, nossa, como você mudou. Mas assim, a gente, eu costumo dizer lá no movimento o seguinte, sozinha a gente consegue muita coisa. Mas se a gente se unir com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo foco, e consegue muito mais rápido, porque em grupo, cada um assume uma função, cada um pensa de uma forma. Então, você pensando sozinho, você pensa, você trabalha, você consegue. Mas se outras pessoas pensarem em você, ajudar você a trabalhar e botar em prática, então fica muito mais rápido e melhor, né? Então, eu quero só colocar aqui, assim, a Natura, ela é uma parceira do MIB desde 2013. A gente começou com um grupo de 13 famílias plantando a prepioca. Eu acho que você já deve conhecer o perfume da prepioca, né? É um perfume bem caro, um livrinho desse tamanho, se não me engano, por 200 e alguma coisa. Então a gente planta a prepioca e vende a semente. Com o tempo, a gente descobriu que a gente poderia fazer o papel artesanal da folha da prepioca, que é tipo um junco, assim. E o interessante de tudo isso que eu estou colocando é porque eles
Eles não só foram lá e encomendaram, por exemplo, eu quero 5 toneladas de semente de crepioca. Eles vão de vez em quando e perguntam o que, é que a gente precisa. Então, eles ajudam a gente a pensar, ajudam a gente a conviver, ajudam a gente em cursos, porque geralmente a gente não pede assim, eu quero uma caixa de produto. Não, a gente pede alguma coisa, eu quero uma oficina de tal coisa para tantas pessoas. Aí eles vão, fazem lá uns cálculos lá, e aí eles vão e ajudam a gente nesse sentido. Eu acho que é por isso que a gente está há 20 anos lá, a gente tem sede. Muitas pessoas chegam lá e dizem assim, outro dia, a prefeitura, o governo ele não ajudou a gente, não porque a gente não deixa. É porque a gente não tem interesse mesmo, assim, de ir ter trabalho, né? Porque trabalhar, política pública, essas coisas todas dá trabalho. Então, eles sabem que a gente existe, eles já até tem certificado que a gente tem um grupo de terceira idade, então, em alguns órgãos, né, da prefeitura a gente tem, então eles sabem que a gente está lá. Aí, outro dia, eu precisava do espaço, porque o Helder, depois que ganhou a candidatura do governo, ele ia lá levar alguma coisa lá para a ilha, né, e queria visibilidade. Então, foi uns 3 dias antes, foi uma equipe lá, e aí a gente quer falar com o presidente do MIB, tá? A gente pode atender vocês depois, porque terça e quinta tem a terceira idade primeiro, depois a gente atende todo o resto, né? Então, ele chegou lá e disse assim, aí ele começou a olhar, né? Ele disse assim, aí eu escutei um exemplo, mas a gente nem vai precisar maquiar nada. Aí eu fiquei olhando assim, disse, como assim, gente? A gente tem uma sede que a Evna conhece, né, Evna? Então é bem estruturada, temos 3 espaços assim, de convivência bem legal. Um é o galpão de produção de biojoia, o outro é o que reúne, como está aqui, para conversa, roda de conversa, para oficina, para várias coisas. Então, ano retrasado, tivemos uma pesquisa da UCUBA, foi 2 anos que a Natura foi fazer essa pesquisa lá, então foi 10 jovens que foram contemplados com isso. E eles aprenderam muita coisa sobre a floresta, sobre manter a água em pé e tudo isso, e genética e tudo. E ano passado foi o Tucumã. Eles foram lá e começaram a ver a questão do Tucumã. Então, o tucumazeiro ele é uma árvore que tem muito espinho e as pessoas chegam, a primeira coisa que fazem é derrubar, né? Então, com isso, as pessoas agora elas estão cuidando dos seus tucumazeiros. Então, tem muito a ver com o meio ambiente, deixar em pé, cuidar da própria natureza, e isso é muito legal. Então, é um dos parceiros também bem fortes que a gente tem lá na ilha. Então, só para fechar minha fala, eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, assim. É engraçado para mim ter percebido que Cotijuba, fora as potencialidades, assim, não sei se a palavra seria palpável de trabalho, como todas essas questões, né, políticas e sociais e todas essas coisas que a gente estava aqui trocando, ela tem uma potencialidade de trabalho no imaginário também, que eu acho assim, incrível para quem... Porque nas entrevistas eu tinha momentos que eu me perdia assim, com os moradores, eu não sabia se aquilo que ele estava falando era real, se não era real, porque... Tem muita história, assim, tipo, essa história do Magalhães Barata é engraçado. Dizem que Cotijuba tem um dono, acho que ele comprou essa ilha, e muita gente conta dele como se fosse assim, uma pessoa que estivesse viva, assim. Como é o nome dele? Magalhães Barata. Não é Magalhães, é o nome dele. Enfim, sei lá, João alguma coisa, eu não lembro agora. E aí eu não entendia na hora que eu estava fazendo a entrevista, eu anotava, né, gravava, mas eu falava, quem é essa pessoa? Aí um dia eu perguntei para alguém, fora a entrevista, o pessoal falou assim, não, menina, é um cara que contaram que comprou a ilha muitos anos atrás e que ele doou para o Magalhães Barata e que ele passeia de cavalo por lá. Tem noite que ele está passeando, porque ele está vigiando a ilha para ver se estão cuidando dela direito, que o pessoal fala, né? Só que nas entrevistas falava assim, outro dia eu estava andando, eu dei de cara com o seu João, não sei o que. Eu ficava, que isso, assim, eu tenho que entrevistar ele. Eu ficava pensando assim. Vai que ele aparece pra ti. E fora isso, tem 1 milhão de histórias. Eu mesma já vi, como é que se chama? Lisura? Calma aí, eu amo essa palavra. Eu amo. Eu mesma já vi andando, que eu
vou só, sei lá, pra Praia Funda eu vou 12 anos. Então é uma lenda, na verdade. Tem vários, essa é uma delas. E isso eu acho muito interessante de pensar. Foi uma coisa que me provocou de trabalhar com essa ilha por isso, porque ela é uma coisa meio que tem todos esses debates políticos, mas tem uma coisa do imaginário. O pessoal assim, super convive com a questão das visagens dos antigos presos. Dizem que alguns morriam e não queriam mais voltar para o lugar que moravam e ficavam por lá, vagando. Então o pessoal via. Eu mesmo já vi um cara na estrada de bicicleta. Eu falei, nossa, esse cara tá olhando pra gente, meu amigo. Não tem ninguém ali não, Evelyn. Eu falava, eita, já me pegou esse negócio. Então, tipo, tem essas coisas aí, sabe? Eu acho assim muito... E ela tava falando agora e eu lembrei disso, assim, tem hora que eu me perdia, porque é muita contação de história, assim, é uma coisa que tu fica ali. Então as minhas entrevistas duravam tipo mais de 3 horas, porque eu sentava, tomava um café e a gente me contar. E tinha uma hora, teve o seu Jaburu, ele tem 80 e poucos anos, ele é um índio. E eu conversando com ele, e eu perguntando umas coisas pontuais, porque eu fiz um questionário para meio que ir seguindo de pessoa por pessoa, para depois fazer um comparativo, né? Uma coisa bem academicista. E teve uma hora que ele estava cansado já de responder minhas perguntas. Ele falou assim, já acabou? Aí eu falei, já, você quer falar alguma coisa? Ele falou, posso falar de visagem agora? Que era, na verdade, que ele queria me relatar, sabe? Aí ele ficou horas contando de visagem. Enfim, era isso que eu queria fechar, porque eu acho que eu sou apaixonada pela ilha também. E morro de saudade, essa daqui me manda foto às vezes tomando cerveja, eu tô lá em São Paulo, assim, tipo... Aí ela, olha onde a gente tá, ele mandou bastante. Então eu quis muito trabalhar com essa comunidade, porque eu vejo todas essas potências, assim, que dá pra ir criando, assim. E é isso, eu queria agradecer também todo mundo que veio aqui, numa segunda-feira à noite. Obrigado, e, enfim, é isso, obrigado. Obrigada, Evelyn. Vou dividir um pouco com a gente, sim. Bem, pela foto ativa eu queria também agradecer a todos, Evelyn, por trazer um pouco, né, da tua história, da tua pesquisa, trazer a Solange aqui com a gente. E perceber o quanto isso é rico, né? Tanto para ti quanto para eles, o quanto, né, essa troca é muito rica. Então, obrigada e obrigada também, gente. Obrigada a vocês, a oportunidade.